Essa semana começamos a ler a porção de Pinhas e hoje focando nos parágrafos 115 e 116 do Zohar, nono ano de leitura. Bem, o Zohar traz uma imagem que é bastante famosa na Kabbalah, que é a relação entre a alma e a chama de uma vela, né? Então o Zohar fala sobre isso por causa de um provérbio, que é o provérbio 20:27, e que diz que a chama de Deus é o espírito do homem, né? Então que existe uma relação entre essas duas coisas. Bom, e aí no Zohar o que está acontecendo? Perguntam para o Rabi Shimon qual que é o motivo pelo qual os israelitas costumam se mover de um lado para o outro, né? Durante o estudo ou durante a oração. Às vezes é de um lado para o outro, às vezes é de frente para trás. E aí o Rabi Shimon fica assim meio emocionado com a pergunta e ele fala que lembrou de um grande segredo espiritual. E esse é o segredo, né? Que as almas se originam numa vela sagrada. Então existe aí essa relação entre alma e vela. Agora, qual que é o motivo então por que você fica se mexendo durante o estudo, durante a oração? O Rabi Shimon vai dizer que na verdade a gente está, por ter uma alma, a gente está com um estado incessante de movimento dentro do nosso corpo, né? Então a gente está sempre no dinamismo da própria vida. A gente tem essa ideia de que a vida ela não é estática, ela é dinâmica, né? Então assim como uma chama de vela, ela sempre tem um certo tremor, né? Ela não fica paradinha, assim é com a nossa alma. Agora, em especial, quando a gente está fazendo alguma coisa que, digamos, ativa a nossa alma ou empolga a nossa alma, como um estudo de Torá ou como uma oração, ela fica mais animada. Então, por isso que o movimento é maior, né? Bom, e aí, se a gente expandir esse entendimento, esse ensinamento, a gente vai falar o quê? Que cada vez que a gente está fazendo um ato de bondade, um ato de compartilhamento de luz, alguma coisa para melhorar o mundo, a gente está fazendo essa nossa alma tremer no bom sentido, né? Essa nossa chama ficar mais viva. E aí o Zohar então lembra um outro versículo, que é de Isaías 62:6, que fala mais ou menos o seguinte, já numa tradução: os que fazem lembrar o Senhor que não tenham descanso, né? Ou seja, a ideia de que as pessoas que estão preocupadas em se conectar com o divino, né, lembrar o Senhor, são pessoas que não têm descanso. A ideia de que a gente tem uma conexão permanente e que essa conexão, além de permanente, ela tem que ser ativa, né, com o divino. Como eu falava, a gente vive aqui num mundo, que a Kabbalah chama de Malhut, em que nada está em repouso, né? Desde os átomos até os corpos celestes, tudo está em constante movimento. E aí, geralmente, é engraçado que a gente pensa que a nossa alma está em repouso, né? E aí o Zohar vem falar, não, não é assim. Assim como a ciência fala sobre os elétrons, por exemplo, que ficam ali girando incessantemente no núcleo do átomo, né? Talvez movido até por uma força que a gente não compreende, a mesma coisa acontece no nosso corpo. E esse movimento, ele é, então, uma expressão da força vital, primeiro, e ele é necessário para sustentar a existência. Então, basicamente, a reflexão que o Zohar está falando é o seguinte: veja o quanto a sua alma está tremendo, no bom sentido, o quanto que sua vela está ativa. E se você sentir que a sua vela está muito parada, quase apagando, é legal você fazer alguma coisa para aumentar, né? Não deixar que a sua vela pare de brilhar jamais. Que a sua alma esteja sempre buscando luz, buscando sabedoria, buscando conexão com o eterno, né? E aí isso pode até se refletir então no próprio movimento físico. Esse dinamismo que é interno chega a extravasar para o externo. Mas mesmo que não extravase, né? O importante é a prática espiritual. Você ter alguns atos de espiritualidade, de devoção, que façam acender e manter acesa a chama da nossa alma. Um bom dia a todos e tudo de bom.